Diego decidiu corajosamente se aproximar da onça com a esperança de chegar perto o suficiente da armadilha para libertá-la de seu tormento. No entanto, ao se aproximar com cuidado, a onça, ainda assustada por sua presença, ergueu-se sobre suas patas, emitindo um rugido forte e desferindo um golpe poderoso com uma de suas imponentes extremidades. A agilidade de Diego permitiu que evitasse o ataque e se mantivesse fora de seu alcance, compreendendo claramente que a onça não toleraria sua proximidade. Graças à sua vasta experiência profissional como veterinário, Diego foi capaz de notar outro problema crucial quando a onça pintada o atacou. Seus olhos se fixaram em seu abdômen, especificamente em seus mamilos, que estavam visivelmente inchados e cheios de leite. Esse indício inconfundível revelava que a onça pintada tinha crias próximas, pequenos filhotes que estavam indefesos e cuja sobrevivência estava em grave perigo se sua mãe não retornasse com rapidez. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Nascido originalmente na Argentina, Diego passou a maior parte de sua vida em uma reserva no Pantanal, imerso na magnificência e diversidade da fauna pantaneira. Sua paixão pela vida selvagem o levou a desempenhar o papel de veterinário e explorar seu amor pela fotografia como um ávido amador. Diariamente, ele costumava patrulhar meticulosamente a região com sua câmera em mãos, fascinado pela incerteza e beleza que a natureza pantaneira tinha a oferecer. Sem suspeitar do que o destino lhe reservava, naquele dia em particular, no horizonte, atrás de algumas árvores estrategicamente posicionadas, uma majestosa onça pintada se ocultava, um exemplar da vida selvagem do Pantanal que Diego nunca havia estado tão perto de presenciar em seu habitat natural antes. A onça, percebendo a presença de Diego, permaneceu oculta entre as sombras, observando-o com olhos penetrantes. Esse encontro inesperado encheu Diego de uma intensa onda de emoção e medo, refletido na forma como empunhou sua câmera, antecipando a possível interação com o predador do Pantanal. Surpreendentemente, a onça não se comportou como uma ameaça iminente. Em vez de atacar, emitiu um rugido que ecoou na paisagem pantaneira. Esse momento desencadeou uma série de pensamentos na mente de Diego, que compreendeu que algo crucial havia desencadeado a atitude da onça e que aquele instante seria determinante em sua vida. A razão pela qual o imponente felino optou por não iniciar um ataque foi sua incapacidade de fazê-lo. Descobriu-se que uma de suas patas estava presa em uma armadilha, limitando o seu deslocamento apenas alguns metros antes que a dor se tornasse insuportável. A sensação de alívio inundou Diego ao saber que ainda estava a salvo em uma situação tão precária. No entanto, uma onda de horror o envolveu ao contemplar a forma desumana como a onça havia sido capturada. Era evidente que esse ato repreensível estava nas mãos de caçadores furtivos ilegais, que sem dúvida retornariam com o propósito de levar suas presas para lucrar com elas. Diego ficou profundamente consternado com essa ideia e compreendeu imediatamente que precisava tomar medidas para ajudar esta majestosa onça pintada. Decidiu corajosamente se aproximar da onça com a esperança de chegar perto o suficiente da armadilha para libertá-la de seu tormento. No entanto, ao se aproximar com cuidado, a onça, ainda assustada por sua presença, ergueu-se sobre suas patas, emitindo um rugido forte e desferindo um golpe poderoso com uma de suas imponentes extremidades. A agilidade de Diego permitiu que evitasse o ataque e se mantivesse fora de seu alcance, compreendendo claramente que a onça não toleraria sua proximidade. Graças à sua vasta experiência profissional como veterinário, Diego foi capaz de notar outro problema crucial quando a onça pintada o atacou. Seus olhos se fixaram em seu abdômen, especificamente em seus mamilos, que estavam visivelmente inchados e cheios de leite. Esse indício inconfundível revelava que a onça pintada tinha crias próximas, pequenos filhotes que estavam indefesos e cuja sobrevivência estava em grave perigo se sua mãe não retornasse com rapidez. A ideia de que os pequenos ficassem desamparados ou se tornassem presa de outro predador era simplesmente insuportável para Diego. A mãe, ainda presa e relutante em permitir que Diego se aproximasse, deixou o homem compassivo sem outra alternativa senão empreender a busca pelas crias e reuni-las com sua mãe em um emotivo ato de resgate. A decisão era urgente, não apenas para o bem-estar dos filhotes, mas também para a tranquilidade da onça pintada, que aguardava ansiosamente o retorno de seus amados filhos em meio ao Pantanal brasileiro. Por sorte, Diego sabia que não podiam estar muito longe, então procurou até encontrar pegadas. Seguiu as pegadas por uma curta distância até ouvir ruídos promissores. Persistiu e encontrou 3 filhotes de onça pintada escondidos entre a grama alta, chamando por sua mãe. Diego rapidamente os tomou em seus braços e caminhou de volta para a onça pintada cativa.
Quando a mãe avistou seus pequenos, não pôde evitar esturrar de emoção enquanto fazia esforços para se libertar da armadilha. Diego, preocupado em não causar mais dano do que ela já havia sofrido, procedeu com cautela, depositando com extremo cuidado os jovens filhotes no chão. O alívio inundou seu ser ao ver que estavam reunidos novamente com sua mãe, cheios de vitalidade. Não tardaram em emitir seu característico chamado místico, uma melodia de reunião que ressoava no Pantanal. Com passos calmos e voz serena, Diego se aproximou da onça pintada buscando transmitir calma e consolo, assegurando que não representava ameaça alguma. A majestosa onça pintada, comovida pela serenidade do homem, se aquietou e finalmente permitiu que seus filhotes se aproximassem. Recostou-se na grama alta, oferecendo aos seus filhotes a oportunidade de amamentar e nutrir-se com seu leite, em um belo ato de amor maternal. Diego, de uma distância segura, observou com gratidão e emoção como a família de onças pintadas se reunia. A alegria que inundou seu coração ao ver os pequenos novamente com sua mãe não tinha limites. Era um emotivo testemunho da vida na natureza e da conexão entre as criaturas do Pantanal, um lembrete comovente da beleza da vida selvagem que tanto amava. Mas ainda não sabia como liberar a onça pintada. Durante um tempo, Diego ficou sentado e conversou com ela com doçura. Não tinha ideia de quanto tempo ela havia estado presa, mas sabia que ela devia estar com fome. Diego assegurou que voltaria e rapidamente correu em direção à sua caminhonete, dirigindo um pouco até se deparar com o cadáver de um cervo do Pantanal. Embora o animal tivesse pouca carne restante, Diego sabia que seria suficiente. O corajoso cortou um grande pedaço de carne do animal falecido e voltou para a onça pintada e seus filhotes. O grande felino já não era tão hostil como antes, parecendo até feliz em ver o homem novamente, especialmente porque ele tinha um grande pedaço de carne para ela. Diego observou enquanto ela lambia os lábios, falando suavemente com o animal antes de dar-lhe a carne. A onça pintada se levantou vacilante e cheirou a carne antes de se lançar em sua refeição. Enquanto ela estava distraída, Diego percebeu que este era o momento. Com um tiro certeiro de sua pistola tranquilizante, injetou um sedativo na onça pintada. Antes que a droga fizesse efeito, soltou sua pata da armadilha e tentou atraí-la para a parte traseira da caminhonete, onde havia colocado os 3 filhotes em uma gaiola de transporte. No entanto, sua atenção estava tão absorvida pela tarefa que não percebeu que a onça pintada havia parado de se alimentar e se aproximava sorrateiramente a apenas alguns metros de distância dele. Foi apenas quando uma sutil sombra projetada caiu sobre sua figura, que Diego lentamente ergueu os olhos e viu a onça pintada a poucos centímetros de distância. A situação estava tensa, mas para surpresa de Diego, a onça pintada, em vez de demonstrar sinais de raiva e se preparar para um possível ataque, optou por ficar no lugar. A majestosa onça pintada estava claramente ferida, incapaz de se deslocar com a graciosidade e poder que costumava caracterizá-la. A imagem de sofrimento era evidente, e Diego sentia uma urgência avassaladora de resgatá-la e levá-la a um lugar seguro antes que seu estado piorasse. Com um gesto delicado e compassivo, Diego tentou incentivá-la a subir na parte traseira da caminhonete, dando-lhe um suave empurrão. O que aconteceu a seguir foi completamente inesperado. A onça pintada não apenas não resistiu, mas se aproximou de Diego e começou a esfregar sua cabeça contra ele em um ato de gratidão e confiança, até que apagou. Finalmente, com a onça pintada segura na parte traseira da caminhonete, Diego a segurou e se apressou a dirigir o mais rápido que pôde em direção à administração da reserva, onde ele e outros dedicados trabalhadores cuidariam da onça pintada ferida e seus filhotes. Enquanto Diego se afastava da cena, não pôde deixar de se maravilhar e refletir sobre a extraordinariedade do que havia acabado de presenciar na reserva do Pantanal. Junto com seus dedicados colegas, dedicaram-se incansavelmente a cuidar da onça pintada ferida, proporcionando os cuidados necessários aos filhotes que dependiam dela. Ao longo dos meses de convivência e atenção, formou-se um vínculo único entre a onça pintada e seus pequenos protegidos, e o compassivo Diego. Finalmente, chegou o momento de tomar uma decisão crucial. Devolver essa unida família de onças ao seu ambiente natural. Antes de se separarem em um emocionante e simbólico gesto de despedida, abraçaram-se pela última vez, marcando um momento de profunda conexão entre o homem e as majestosas onças pintadas às quais havia dedicado tanto esforço em ajudar. Passaram-se quase 2 anos em que Diego não teve a sorte de cruzar novamente com nenhuma das onças pintadas a quem tinha prestado auxílio naquele fatídico dia. No entanto, um dia a vida reservou-lhe uma surpresa extraordinária. Ao parar em um ponto específico do vasto Pantanal, Diego ficou perplexo ao presenciar um espetáculo que superava todas as suas expectativas.
Um formidável grupo de onças pintadas descansava sob a sombra protetora de um imponente ipê amarelo. Quando Diego decidiu parar a certa distância das majestosas onças pintadas, uma delas, com seu olhar penetrante e curioso, ergueu a cabeça para observá-lo atentamente. Conforme o homem se aproximava, aquela onça pintada levantou-se e começou a avançar rapidamente em sua direção. Inicialmente, uma sensação de nervosismo percorreu Diego, pois a incerteza de um possível ataque o inquietava. No entanto, à medida que a onça pintada se aproximava, um assombro indescritível invadiu seu ser, pois começou a reconhecer aquele imponente felino. De repente, um flashback de quase 2 anos atrás veio à mente, recordando o momento em que havia resgatado a onça pintada. As outras onças do grupo eram seus filhotes, que ainda acompanhavam a mãe, prestes a se tornarem completamente independentes e solitárias como as onças geralmente são. A surpresa de ver que a onça pintada parecia recordar dele, deixou Diego sem palavras. A onça pintada, agora suficientemente próxima, mostrou seu afeto ao pressionar suavemente a cabeça contra o homem, uma expressão de reconhecimento e gratidão que o comoveu profundamente. Diego não pôde evitar rir de alegria enquanto acariciava com ternura a pelagem da onça pintada, revivendo o inesquecível laço que haviam forjado. Finalmente, consciente de que sua visita não poderia se prolongar mais, Diego girou seu veículo e iniciou a viagem de volta para casa. No entanto, antes de se afastar completamente, um poderoso e ressonante rugido da onça pintada ecoou no Pantanal. Embora soubesse que esta era uma experiência única e que não voltaria a ver essas lindas criaturas, Diego não pôde deixar de refletir sobre o forte e duradouro vínculo que havia conseguido forjar em tão pouco tempo. Aquele momento ficou gravado em sua memória como um tributo à maravilhosa conexão entre o homem e a natureza. E embora nunca tenha voltado a vê-los, não poderia ter ficado mais feliz com a experiência que teve com essas incríveis onças pintadas. Se esta história te comoveu, não espere para ver a próxima. Esta outra narrativa surpreendente se desenrolou em um santuário de vida silvestre localizado também na bela região do Pantanal. Enquanto exploramos esta envolvente história, aprofundemo-nos nos diversos aspectos dessa experiência emotiva, destacando os detalhes que a tornam tão cativante. O dia começou como qualquer outro no santuário, com o quente sol tropical ascendendo no horizonte, inundando a vasta paisagem do Pantanal com seu resplendor dourado. A majestosa manada de capivaras migrava com graciosidade enquanto seguia sua rotina diária de busca por alimento e socialização. Finalmente, decidiram parar em uma lagoa natural para saciar a sede e se refrescar. O membro mais jovem da manada estava particularmente animado por este momento. Para ele, chapinhar na água era o ponto culminante do dia, proporcionando-lhe um alívio bem-vindo após passar um tempo procurando por outro corpo d'água. A bebê capivara começou a brincar alegremente na água, mas de repente tudo mudou. Enquanto desfrutava revirando-se no charco lamacento, ficou presa nas margens escorregadias do poço de água. Seus esforços para se libertar foram em vão. A pequena capivara entrou em pânico e lutou desesperadamente por sua liberdade, mas, contrariamente aos seus esforços, quanto mais ela lutava, mais afundava no lodo. O drama da jovem capivara passou despercebido para o restante da manada. A situação só foi percebida quando chegou a hora de continuar o caminho. Quando a manada se reuniu para partir, notaram algo em comum. Seguindo seu instinto protetor, as capivaras cercaram a bebê angustiada, tentando liberá-la sem sucesso. A pequena capivara permaneceu presa em seu atoleiro. Conscientes de sua incapacidade para libertar a filhote por si mesmas, as capivaras chamaram o resto da manada para ajudar. Juntas, tentaram libertar a pequena capivara, mas a situação tornou-se cada vez mais crítica. Os gritos desesperados das capivaras, que se assemelhavam a latidos de cachorro, se tornaram audíveis para alguns visitantes da reserva, mas inicialmente não compreenderam a gravidade da situação. A tensão aumentou gradualmente enquanto a manada continuava sua luta incansável para liberar a bebê capivara. No meio da desesperação, as capivaras atentas perceberam um som distante que se aproximava rapidamente. Este som, a princípio indefinido, gerou uma crescente pressão entre os membros da manada, que aguçaram seus sentidos em busca de pistas sobre sua origem. À medida que o som se intensificava, as capivaras compartilhavam uma inquietude palpável. Seus focinhos e orelhas se agitavam nervosamente enquanto buscavam identificar a fonte da perturbação. A ansiedade se apoderava delas, pois não podiam determinar se este novo elemento seria um amigo que lhes traria ajuda ou um possível inimigo que lhes traria perigo, como um jacaré. A incerteza se acentuou, quando finalmente emergiu no horizonte a figura de um jipe, um veículo estranho ao seu entorno natural, e desconhecido para esses graciosos animais.
A visão do jipe desencadeou uma nova onda de preocupação na manada, pois as capivaras, como seres instintivos que são, não conseguiam discernir imediatamente se os ocupantes do veículo seriam aliados ou uma ameaça. Em meio à angustiante situação, as capivaras agruparam-se mais perto da bebê capivara presa, formando um anel de proteção ao seu redor. Com orelhas erguidas e olhos alertas, prepararam-se para enfrentar o desconhecido. Os homens no jipe, ao observarem essa resposta decidida por parte das normalmente pacíficas capivaras, desenvolveram uma estratégia para tentar dispersar a manada e entender a complexidade da situação que se desenrolava diante de seus olhos. As capivaras, por sua vez, mostraram uma firme determinação em seu objetivo de salvaguardar seu membro mais jovem, e essa determinação se traduziu em uma recusa decidida em ceder terreno aos homens do jipe. Mantiveram sua posição com uma mistura de orgulho e coragem, enquanto seu tamanho e presença dominante deixavam claro que estavam dispostas a defender a segurança do pequeno filhote de capivara preso no lodo. Agora, o pequeno filhote de capivara encontrava-se em uma posição desafiante, preso entre o barro e os homens que pareciam ameaçadores. Uma batalha silenciosa travou-se entre as capivaras e os ocupantes do jipe, pois ficou claro que nenhuma das partes cederia. Nas horas seguintes, os membros mais jovens da manada decidiram fugir, priorizando sua própria segurança acima do filhote preso. Isso deixou as capivaras adultas com uma decisão desgarradora a tomar. O filhote ainda não havia sido liberado e já não tinha forças para continuar lutando. Enquanto isso, o jipe ainda tinha combustível, e seu condutor estava determinado a separar a manada para entender a situação. Em uma decisão dolorosa, as capivaras mais velhas optaram por deixar para trás o filhote, mantendo a maioria da manada unida. Os homens no jipe demonstraram sua determinação ao prevalecer na situação, embora as intenções de seu veículo fossem irrelevantes para o pobre filhote, que estava sozinho e desamparado, enfrentando essa difícil situação por si mesmo. O pequeno filhote de capivara lutou valentemente em um esforço inútil para se libertar de seu aperto. A esperança surgiu no meio desta desafiante cena quando se revelou que os ocupantes do jipe não eram caçadores furtivos, mas simples turistas. Na verdade, eram dedicados guardiões da reserva natural que responderam de maneira imediata e solidária aos angustiosos pedidos de socorro dos animais. Seu único propósito e motivação residiam em fornecer assistência e proteção à fauna que habitava esse ambiente natural. Os guardiões, conscientes da urgência da situação e comprometidos com o bem-estar do filhote, lançaram-se imediatamente à tarefa de libertar o jovem roedor. Com determinação, testaram diversas estratégias, desdobrando seu conhecimento e experiência no cuidado da fauna. Apesar de seu árduo trabalho e valiosos esforços, a libertação do filhote parecia uma meta elusiva que se lhes resistia, e a desesperação começava a pairar sobre eles. Tinham medo de se aproximar muito e acabarem eles mesmos atolados. Nesse momento crítico, quando os guardiões da vida selvagem começavam a ceder ao peso avassalador da situação, o pequeno filhote de capivara, como se tivesse encontrado uma reserva de força interna, conseguiu se libertar. Este milagre surpreendeu a todos os presentes, pois a luta incansável finalmente deu seus frutos. Os homens haviam conseguido desobstruir parcialmente o lodo escorregadio, criando um pequeno caminho de escape para o filhote de capivara, que, depois de horas de luta e adversidade, alcançou sua liberdade. Apesar de ter liberado o filhote de capivara, ainda havia um problema sem resolver. Onde estava o restante da manada? Os guardiões compreenderam que não podiam deixar o bebê sozinho enquanto buscava sua família. A opção mais segura era amarrá-lo temporariamente, evitando assim que escapasse ou se tornasse uma ameaça. Apesar do evidente descontentamento do filhote por estar amarrado, seu cansaço após a intensa luta começou a se manifestar gradualmente. O filhote de capivara percebeu que não havia mais nada que pudesse fazer naquele momento e começou a se acalmar, aceitando sua situação. Esse foi um passo crucial no processo de resgate. Os guardiões, conscientes da necessidade de conquistar a confiança do filhote, entenderam que a paciência e a empatia eram essenciais. Após suportarem horas sob o calor do Pantanal brasileiro, perceberam que o filhote estava desidratado, uma situação que exigia atenção imediata. Um dos guardiões pegou um recipiente, encheu-o com água fresca e o segurou cuidadosamente diante do filhote, oferecendo a oportunidade de saciar sua sede e recuperar sua vitalidade. O filhote finalmente reagiu a esse gesto humanitário, mergulhando seu focinho na água e bebendo com alegria. Isso marcou um importante passo em direção à recuperação de seu bem-estar. O capivara respondeu imediatamente à oferta de água, demonstrando avidez como se soubesse que esse ato de generosidade representava um raio de esperança em meio à sua angustiante situação.
Essa aceitação por parte do capivara marcou o início de uma espécie de trégua entre ele e os guardiões, que trabalharam incansavelmente para ajudá-la. Com acesso à água fresca, o filhote finalmente pôde começar a cuidar de si mesmo. Bebeu insaciavelmente, matando a sede e se refrescando a cada gole. Em seguida, voltou-se para a mangueira, utilizando-a para se molhar e se limpar com a água fresca, recuperando assim parte de sua vitalidade. Após a exaustiva luta, com o ânimo do capivara melhorado, um dos guardiões se aproximou com cuidado e examinou minuciosamente seu corpo em busca de possíveis lesões, uma medida essencial para garantir sua segurança após um dia tão extenuante e traumático. Felizmente, não encontraram lesões ou feridas visíveis no corpo do capivara, proporcionando alívio aos guardiões e confirmando que tiveram sucesso em proteger e resgatar o pequeno filhote. Conforme o dia avançava, o filhote de capivara mostrava sinais de nervosismo sempre que suas orelhas captavam algum som, refletindo claramente seu anseio de reunir-se com sua querida família. Surpreendentemente, seu desejo se tornou realidade em uma reviravolta inesperada dos acontecimentos. O próximo som que chegou aos seus ouvidos foi o distintivo chamado de sua manada, ecoando no cálido e úmido ar do Pantanal brasileiro. Os homens também perceberam o som, embora lhes fosse difícil discernir sua direção exata. Para surpresa de todos os presentes, a manada havia retornado ao mesmo local onde a difícil situação havia começado, um giro do destino que desencadeou um reencontro emocionante e surpreendente. As capivaras, ao retornarem ao lago, completaram sua missão ao recolher o filhote de capivara. A pequena cria, visivelmente emocionada e cheia de alegria ao avistar sua manada, soltou um assobio festivo que ressoou no ambiente. O som alegre e jubiloso da cria preencheu o espaço quase como uma canção de boas-vindas para sua família. Os guardiões, confiantes na segurança de seu veículo, observaram com um nó na garganta o que se desenrolava diante de seus olhos. Seus corações se encheram de emoção e espanto ao testemunhar a comovente reunião entre o filhote de capivara e sua família. Foi um momento mágico e repleto de significado que destacava a importância da unidade e do amor na comunidade dos capivaras. A cria de capivara, agora liberta e reunida com sua manada, correu jubilosamente em direção à sua família. As capivaras adultas, claramente emocionadas, responderam com igual intensidade, preenchendo de alegria o ar do santuário. Esse momento emocionante e comovente marcou o clímax de uma história verdadeiramente incrível. Uma história que mostrava a força dos laços familiares e a capacidade do ser humano de fazer a diferença na vida dos animais que compartilham nosso habitat. Você teria coragem de se aproximar de uma onça ferida, como Diego fez? Faria algo diferente dele? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.